Lamentavelmente, se nesses centros, nesses hospitais, nessas administrações, não se pode utilizar e aceitar alguém que fale uma língua nacional, a culpa não é de quem está a trabalhar. Mas a verdadeira culpa começa aqui. A Constituição da República não nos confere esse direito de falarmos livremente essas línguas. Bem, Dr. Sassou tem muita coisa no seu currículo, mas procurei roubar algumas questões aqui bastante interessantes para partilhar. O nome completo: Daniel Pérez Sassou, natural da Sociedade Lunda, é professor auxiliar da Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, onde leciona as seguintes cadeiras: Sociolinguística, Introdução à Linguística Banto, Morfologia das Línguas Banto. É bacharel e licenciado em Pedagogia Aplicada pelo Instituto Superior Pedagógico de Lubumbashi, e isso é RDC. É mestre em Tratamento de Informação e Comunicação Multilingue pela Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha. É doutor em Linguística Geral, especialista em Linguística Africana pela Universidade Atlântica Internacional dos Estados Unidos de América. É doutorando em Língua, Cultura e Sociedade pela Universidade Zambeze de Moçambique. É membro do projeto Diambo Dieto. É um projeto que tem como finalidade a pesquisa de culturas das comunidades rurais. Faz parte do Conselho Científico da revista Njinga e CP da Universidade Integração Luso-Brasileira. Faz pesquisa da descrição linguística, estudos contrastivos, políticas linguísticas, tradução, sentido, texto onomástico e lexicografia. Faz ainda a recolha de dados orais como conto, provérbios, adivinhas, canções, tendo publicado vários artigos. E recentemente fez parte na tradução da Constituição da República de Angola em línguas nacionais, e isso é concretamente na língua Chokwe. Então, a folha é extensa, mas essa é a súmula que posso aqui apresentar. Dr. Daniel Pérez Sassou, seja mais uma vez bem-vindo. De recordar que esta maca começou a ser maca antes de anunciarmos mesmo como maca. Já foi adiada 3 vezes, se não me engano. Então, esta seria a última hipótese de ser realizada. E a sala está bonita. Muito, muito obrigado por isto. Dr. Daniel Pérez Sassou, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. E o momento agora é seu. E atenção então a todos. Muito boa tarde a todos. E gostaria de facto de felicitar a iniciativa do Diambo Dieto, ao mesmo tempo com a União de Escritores Angolano por nos ter escolhido para proferirmos algumas palavras a respeito desta temática. Mas não seria uma temática bem-vinda nesse país. Vocês vão perceber porquê. Quando nós tocamos aos aspectos que têm a ver com as culturas e as línguas, sobretudo que são de origem banto nesse país, como se estivéssemos a tocar nas feridas de alguma gente, inclusive
tocarmos ao coração de algumas pessoas que, em algum contexto, não gostariam de ouvir que nós falássemos essas verdades. Porquanto são realidades nossas, exclusivamente nossas, e nós é que devemos as promoverem. E se não fizermos, como diz sempre o meu amigo Bernardo, se nos calarmos, portanto, seremos culpados. Então é necessário que nós possamos dizer alguma coisa que seja dita e o tempo dará-nos razão. Políticas linguísticas em Angola, progresso e regresso. Começamos inicialmente, já vejo que aqui a plateia toda praticamente é dos estudantes, já me faz recorrer já à academia. Não vou falar como um palestrante, mas também como o professor numa sala de aula para dar as dicas necessárias para todos. Obviamente, a nossa perspectiva é que as políticas linguísticas são entendidas como decisões legislativas de um determinado Estado com relação ou a relação às línguas que se têm no seu território. Portanto, são razões suficientes que passem pela legislação de um determinado país. É preciso também que passe essas noções das decisões funcionais das línguas no país pela nossa Assembleia Nacional. É lá que se deve decidir o que nós devemos fazer com a língua A, B, I, C, qual vai ser a sua funcionalidade. Obviamente, terá de ser plasmado e exarado os decretos presidenciais para o efeito da utilização das línguas no nosso país. Ao mesmo tempo, existe também uma disciplina conexa às políticas linguísticas chamada planificação linguística. São dois ramos completamente, digamos, interligadas. Política linguística, planificação linguística. E eu tenho dito em palavras mais simples, políticas linguísticas é a legislação, ou seja, o poder legislativo. E planificação linguística é o poder executivo. Porque é que deve ver como é que as línguas estão num determinado território, quem que as fala e como devem ser repartidas a esses povos para falar melhor e ter a integridade concreta de falar essas línguas. Então, esta tarefa é da planificação linguística e já não é das políticas linguísticas, quando aqui retomamos, por exemplo, os dizeres de Jean Calvet em 2002 e 2008. Esses conceitos são fundamentais porque é que fazem e que desenham a nossa reflexão. Adicionando a essa realidade das definições desses dois conceitos das disciplinas, temos de recordar, obviamente, a nossa história. As achegas sociolinguísticas de Angola. Presumo que temos ideia, todos nós, do processo da colonização em Angola. Não fomos partícipes, mas temos história contada, como é que a língua portuguesa que estamos a falar conseguiu chegar a Angola. Sim, foi pelo advento da colonização, a história ela mesma já conta isso, e aproximadamente os 4, 5 séculos que os portugueses estiveram em Angola, deixaram as grandes marcas da imposição que culminou
aos angolanos do tempo, e nós somos os posteriores, admitir falar a língua portuguesa, mas como sempre, ao lado das línguas mais antigas que os próprios portugueses encontraram. Se nós admitirmos que somos da sociedade pós-colonial, ou seja, pós-colono, quer dizer que somos produtos como pessoas dos portugueses. Mas nós não começamos a existir no momento em que os portugueses chegaram em Angola. Nós já vemos antes, os portugueses vieram encontrar-nos. Recordem-se da entrada do cão na foz do rio Zaire, quando entra em Bazacongo, atualmente, que é a província do Zaire, a foz do rio Zaire ou Congo, se assim podemos permitir. Portanto, foi exatamente nessa perspectiva que vocês gostam muito que eu diga Diogo Cão. Não, geralmente nós mesmo em Angola e outras partes, o sobrenome de alguém pode prevalecer. Eu chamo-me de Sassuco. Esqueçam dos meus nomes, outros são Daniel Pérez e não são dito. Todo mundo me conhece pelo Sassuco. E o senhor chamou-se Diogo Cão. O seu último nome é Cão. Não há problema nenhum que eu utilizasse esse nome livremente. Portanto, foi o Cão quem chegou à foz do rio Zaire para exatamente trazer a língua portuguesa em contato com os nativos do Mini-Congo, que é a comunidade Bakongo, que a língua primeira deste povo é exatamente o Kikongo. Imaginem, como é que foi o primeiro contato dessa gente lá? Porquanto os portugueses pela primeira vez nunca ouviram falar em ninguém, o Kikongo, nem os Bakongo nunca tinham ouvido falar o português. Ninguém, a princípio, entendeu quem? A única coisa que podia permitir a inter-relação ou intercomunicação eram os gestos. É com o tempo de convívio que a língua portuguesa começou a penetrar o manto linguístico dos Bakongo também para os portugueses. Mas a vantagem que havia pela parte dos portugueses é o facto que eles traziam consigo a escrita. O que um Mukongo podia dizer em contato, teria de o fazer por escrito para começar a soletrar e perguntar, mas essa palavra quer dizer o quê? E começaram a desenhar alguns primeiros livritos vocabulários para permitir o contacto em perguntar uma ou outra coisa com relação ao que eles desejavam. Mas a colonização tinha de levar tempo. Não em toda Angola, naquele momento, tinha efetivamente a colonização ou a penetração da língua portuguesa. Isto aconteceu com mais rapidez razoável na costa marítima. Não é? Na costa marítima, mas para o interior, daquilo que nós chamamos de interior de Angola, levou tempo e século para conseguir, quando o próprio governo português entendeu ir colocar alguns postos da sua administração e que serviam de facto como posto de transição dos escravos, que vinham do interior para o litoral. Foi neste momento que a língua portuguesa começou a estender-se para o interior do nosso país. Contudo, a nossa missão aqui, o nosso entendimento com relação a essa história da penetração da língua portuguesa é o convívio entre as línguas. As primeiras línguas eram encontradas, porque eram língua dos povos locais, dos povos autóctonos, dos povos ainda por eles chamados de indígenas. Falavam, comunicavam utilizando essas línguas. O português, portanto, é posterior. E conviveu conosco até ao momento da independência. Pois, dando um recuo naquilo que estava a dizer, e começamos assim a desenhar uma Angola tendo em conta as perspectivas dos grupos, dos povos e as suas línguas.
Hoje, com o avanço da ciência linguística e os estudos dialectológicos e sociolinguísticos, somos capazes de dizer que em Angola temos a representação de 3 famílias linguísticas. A primeira é a família Khoisan, mormente hospedada a sul do nosso país. Praticamente todas as províncias do sul têm a presença dos Khoisan, do mais ao sul, para não falar do Planalto Central. Mas as intermediações do norte daquelas províncias e o sul das províncias centrais têm uma intermediação onde que as comunidades khoisanas existam e simplesmente não manifestam as suas línguas porque estão invadidas pela maioria das línguas que são as Bantu, que estão dentro da família níger-cordofaniana, cujo ramo principal é exatamente o Níger-Congo, que resulta em Bantu, das quais o Mbundu, Kimbundu, o Chokwe, o Kikongo, o Ngangela, o Chikwanyama, o Xirrelelo, o Lunhaneca, o Lukumbi, o Kipungo, enfim, Ngangela, Mbunda, Luvala, Ndembo, só vamos fazer um passeio linguístico do nosso país. Do norte ao sul, portanto, a população maioritária é Bantu, a mais antiga é Khoisan, a que se junta efetivamente a família indo-europeia representada pela língua portuguesa, que hoje é uma das línguas também materna para os jovens angolanos. Este é o convívio que nós temos. Mas, a partir de 1975, com aquela voz que vocês todos conhecem, de um homem que está bem atrás e ainda a molhar, perante a África e o mundo, proclamo a independência de Angola, solenemente, em 1975, a 11 de novembro. Não fez, utilizando uma língua local, mas utilizou a língua portuguesa. E aí começou, não sei se vai ser a infelicidade ou felicidade nossa. 11 de novembro. Porque nós queríamos nos apresentar ao mundo, termos a representação de um país que tenha comunicação internacional e que tenha uma língua escrita. Essa culpa, e várias vezes tenho dito, não é apenas de Agostinho Neto e não é ele que é o culpado. Os culpados são os que nos colonizaram, porque fizeram de forma que nos esqueçamos por completo da história, da escrita, daquilo que são as nossas línguas. E se tivéssemos essas línguas escritas, estudadas naquele tempo que estávamos na colonização, e termos uma elite que dominassem essas línguas, de facto, o Agostinho Neto teria uma possibilidade de dizer: pronto, meus amigos ajudaram-nos por tudo, mas façam de conta que eu agradeço-vos por tudo, mas quanto à língua, nós vamos escolher a língua A ou B de origem local para ser uma língua oficial. E não é um pecado nenhum. E nem com isso nós não teríamos sido tratados como seres humanos no mundo. Não, teríamos uma dignidade concretamente. Porque essa filosofia, a partir do panafricanismo, dos presidentes antigos que tinham a filosofia panafricanista, logo depois do alcance das independências dos seus países, e com o andar do tempo, não ficaram simplesmente na prática do monolinguismo nos seus países. Para além de uma língua de origem europeia aqui oficializada, mas co-oficializaram outras línguas no mesmo país. E funcionam normalmente, nunca houve conflito de ninguém. História essa que vocês podem ler mesmo na internet, nos livros, dos países que estão aqui, a sul do nosso, da anglofonia. Desde a África do Sul, pelo menos até aqui a Namíbia, não há um país que tenha uma língua única, língua oficial. Não. Para além de uma língua oficial europeia, tem também, nas suas constituições, as línguas
locais como língua cooficiais a essa realidade. Portanto, como ia dizendo, as próprias políticas linguísticas em Angola começam a desenhar-se, em princípio, com a determinação do único artigo que nós lemos na Constituição da República, na página 26, se nós pegarmos a Constituição da República de 2010, na página 26, o artigo 19, cito: a língua oficial da República de Angola é o português. É a primeira linha. A segunda linha diz: o Estado valoriza e promove o estudo, o ensino e a utilização das demais línguas de Angola, bem como das principais línguas de comunicação internacional. E a nossa pergunta nesta nossa reflexão está fundamentada neste princípio deste artigo. Não sei, talvez pela minha ignorância até agora, de insuficiência de leituras, se o meu público e a nossa audiência conhecem mais outro artigo neste livro magno da República, que fale do comportamento, do funcionamento de línguas. O único artigo é este. E olhando a este artigo, deduzimos o seguinte: a oficialização única e exclusivamente da língua portuguesa não confere ao povo angolano a sua dignidade da liberdade de expressão. O outro aspecto a retirar nesta mesma citação do artigo, o facto de termos uma confusão tremenda de como se deve designar as distintas línguas locais de Angola. Não sei se alguém ouviu meu ler as línguas nacionais. Não. O termo aqui utilizado é as demais línguas de Angola. E se nos perguntarmos as demais línguas de Angola, não remete para exclusivamente as línguas autóctones de Angola. Portanto, todas as línguas faladas no espaço angolano, quer que sejam autóctones ou não, são línguas em Angola. É outro problema. Onde é que se colocou a designação mais antiga, inclusive trazida pelo saudoso presidente Agostinho Neto, de línguas nacionais? E a nossa pergunta seria: onde colocamos essa consciência? Por um lado. Por outro, não sejamos e não estejamos contentes em ouvir palavras como o Estado promove, valoriza, o Estado em si promove o ensino e a utilização das demais línguas de Angola. Mas onde que exista a sua efetiva utilização? Se eu estou doente, vou correr aos serviços administrativos em qualquer lugar, sou proibido de falar o meu quimbundo quando eu quero dizer alguma coisa com mais propriedade. Sinto-me doente diante de um médico, não sei dizer aqueles nomes de tricofacoromina, não sei que logia. Teria falado isso numa língua local, cuja expressividade me tornaria mais sereno. Estou proibido de utilizar essas línguas. Quantas vezes nós mesmos já fomos ouvintes, já fomos testemunhas às vezes de pessoas rejeitadas nos centros médicos ou hospitais porque não foi atendido, porque não sabe falar o português. Lamentavelmente, se nesses centros, nesses hospitais, nessas administrações, não se pode utilizar e aceitar alguém que fale uma língua nacional, a culpa não é de quem está a trabalhar. Mas a verdadeira culpa começa aqui. A Constituição da República não nos confere esse direito de falarmos livremente essas línguas.
Por causa disso, quem que estiver a cumprir as normas administrativas, como funcionário do Estado, a língua do Estado é o português, não pode falar mais outra língua. Se assim o proceder, portanto, estás a cometer algum delito com relação ao Estado. Mas essa não é a prática daquilo que nós chamamos a planificação linguística. A planificação linguística deve ir à prática ela mesma das comunidades. Quem deve ditar ao Estado para normalizar e autorizar efetivamente o uso das línguas somos nós. Porque as comunidades são assim implementadas de uma maneira inerente, ou seja, natural. Quem é que vai transplantar a comunidade Bakongo do Norte para ir viver no Sul? Quem é que vai transplantar o grupo étnico Tuchoque, por exemplo, sediado a leste do país, para dizer vocês têm de sair desse território, vocês todos vão ficar no oeste, que é o litoral? Quem é que vai trasladar os Ovimbundo que já ocuparam o Planalto Central como a sua sede, para levá-los, por exemplo, num espaço geográfico que não é deles de natureza? É impossível, porque é essa natureza que nós temos. As línguas devem ser faladas onde que elas são originárias, pelo seu próprio povo. Parafraseando o André Martinet, a funcionalidade, a função ela mesma da língua, reside nisso. Ser ferramenta de comunicação para qualquer comunidade. Não importa o seu número, mas sim a comunicação entre os membros da mesma sociedade, formando uma comunidade linguística, evidentemente. São essas. Já que somos impossíveis de trasladar esse povo com a sua natureza linguística de um canto ao outro, deixemos que estes povos fiquem nos seus respectivos lugares, mas também respeitando o seu direito linguístico, assim como diz também a Declaração Universal de Direito Linguístico. Voltando a descortinar o artigo que estávamos a ler da Constituição da República, perderíamos-nos concretamente com aquelas palavras de o Estado promove, o Estado valoriza, etc. Mas não é isso. Quem valoriza a língua não é o Estado. Quem está a valorizar a língua são os proprietários. Mas os proprietários agora reclamam do Estado alguma norma para a sua efetivação nos lugares administrativos. Que nós tenhamos a liberdade de falar em qualquer lugar como instância administrativa essas línguas. Para assim acontecer, é preciso que esteja escrito. Aqueles nossos homens, por direito consagrado como povo, que nós mandamos aí na casa das leis, é que devem dizer. Se deve colocar as mãos no ar. Quem que quer que as línguas nacionais sejam faladas livremente na administração? Todo mundo que coloque as mãos lá no ar. Contabilizados quanto? E que não haja... Não, foi votado sem abstenção. E que venha aos diários da República, por exemplo, que consagre, com a revisão deste artigo, o que nós preferimos e o que nós pretendemos e que nós rogamos ao Estado que faça é rever este artigo. Onde é que está as alíneas que autorizem o uso exclusivo em qualquer instância administrativa dos setores sociais dessas línguas? O saudoso Agostinho Neto está aí atrás a me ouvir. Desculpa, mais velho, mas eu vou dizer isso. Foi ele quem disse: o uso exclusivo da língua portuguesa como língua oficial, veicular e utilizável atualmente na nossa literatura, não resolve os nossos problemas.
E tanto no ensino primário como provavelmente no médio, será preciso utilizar as nossas línguas. E dada a sua diversidade no país, mais tarde ou mais cedo, deveremos tender para a aglutinação de alguns dialetos para facilitar o contato. Texto este, utilizado no prefácio, aliás, como epígrafe do livro chamado Histórico sobre a criação dos alfabetos em línguas nacionais, proferido pelo presidente Agostinho Neto a quando da tomada de posse como senhorão desta casa em que nós estamos. Deixa patente os seus ideais quanto à utilização das línguas locais com relação à língua portuguesa. Não descartou a possibilidade de que a língua portuguesa não pode ser utilizada, nem as línguas nacionais não podem ser utilizadas. Mas o que era necessário que se faça é encontrar um meio termo de equilíbrio para que essas línguas funcionem ao mesmo tempo, que sejam língua também da administração. Infelizmente, se o projeto não avançou, porque o nosso saudoso adiantou bastante, quando nós esperávamos muito dele, e as coisas falharam de que maneira? E ninguém deu continuidade nesse projeto ideal de Agostinho Neto. Para além das guerras civis que nós tivemos no nosso país, conflitos armados que fizeram com que as pessoas pudessem apenas pensar naquilo que foi a guerra, temos de terminar a guerra, mas hoje estamos aproximadamente 21 ou 20 anos pós-paz. A Constituição da República já foi mexida ou revisada. Mas ninguém mesmo se lembrou de revisar este artigo para dizer vamos conferir o direito a este povo, para dar-lhes o consagrado da liberdade de comunicação. Querem perceber isso? Vejam as reportagens da TPA aqui no interior de Angola, quando vão para aqui, para lá, etc. Falando com os mais velhos que são regedores, povo X, etc. Com um microfone estendido à boca do mais velho, dizendo como tem estado a sua regedoria? Pergunta de gênero em português, o regedor não tem resposta. Só estamos bem. Estamos bem. Aqui engrandecer um governador, colocar ponte. Ponte para nós andar, engrandecer. E o português já acabou. O coitado, o regedor já disse tudo o que ele estava a pensar, só nessas palavras de agradecer. Porquanto, se alguém estendesse o microfone, perguntando-lhe numa língua local, a língua habitualmente que ela tem para falar, para estar em contato com o seu povo, meus amigos, o regedor não terminaria com a palavra de agradecer. Estaria a dizer tudo o que ele pensa e o que tem de falta na sua regedoria. Mas a imposição de falar o português ao microfone, porque não, você vai aparecer lá em Luanda, não podes falar o choco, não podes falar o umbundo, senão é escândalo em Angola. Não, temos de ser sérios. E se não falamos essas línguas em Angola, em que outro país que elas poderão ser faladas? Só temos de ser loucos. É isso que eu disse. Trasladar essas línguas para outro país não é possível e nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Por essa razão, nós temos de ser
os protagonistas da utilização dessas línguas e implicar que o governo reveja esses artigos para que nós tenhamos a liberdade de falar e de praticar e falar em todos os lugares essas línguas. Uma das coisas que me inquieta nessa perspectiva toda e da hegemonia da língua portuguesa faz-nos escurecer o nosso raciocínio e o avanço que nós temos para o mundo. Tudo foi desenhado à volta da língua portuguesa. Não me levem mal, estou a falar mal da língua portuguesa. Se assim fosse, eu não teria falado aqui o português. Mas o que eu quero é o equilíbrio. Que nós tenhamos essa liberdade também de expressarmos nas outras línguas, como estamos a fazê-lo com a língua portuguesa. E essas outras línguas teriam de ser as línguas nacionais. Não o inglês, porque eu não nasci como inglês. Desenha-se tudo à volta da língua portuguesa. Até o INE. Tem colegas aqui que trabalham no INE, Instituto Nacional de Estatística? Não. Bom, pelo menos vamos passar também informação para dizer que aquele louco aí falou disso. O que acontece é que temos de apresentar um quadro estatístico das línguas faladas no país, mas as percentagens são levadas para a língua portuguesa. 71%. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte, que o próprio Instituto Nacional de Estatística nunca conseguiu responder e nem vai conseguir responder agora, nem amanhã. Se a língua portuguesa é falada em Angola, representando 71%. Falantes nativos do português? São falantes bilíngues? São falantes monolíngues? São falantes da língua primeira ou falantes da língua segunda? São falantes bilíngue ou monolíngue? Nenhum texto existe debaixo daquele gráfico do Instituto de Estatística. Apresentam simplesmente a estatística da língua portuguesa, 71%. Quantas percentagens que nos faltam para 100%? 29%. 29% é que é repartida para as demais línguas de Angola. Mas utopicamente, todo mundo canta isso. As línguas bantu são maioritárias. De casacos e gravatas e tudo, cantam isso. As línguas bantu são maioritárias em Angola. Mas como que essas línguas vão ser maioritárias depois representam percentagem ínfima? Esqueceu-se do pormenor segundo o qual, que quase vou dizer isso, quase, cada falante que está aqui do português é também falante de uma língua nacional. Nessas percentagens está contabilizado em que parte? Falante de português ou falante de outra língua? E onde é que está escrito? Eu nunca li. Já basculei aquele livrito todo do resultado de 2016, que do censo de 2014, não encontrei nenhuma cláusula que explique essa realidade. E nós, em termos da linguística, ficamos confusos. E é com isso precisamos, de facto, a ideia é clara. Temos de aceitar que a língua portuguesa é a língua mais falada. Mas de que maneira que nós falamos essa língua? Onde é que estão as outras repartições? Onde é que estão as outras línguas e como que elas são faladas? De tudo isso que estou a dizer agora, percebam que há um elemento condicionante. O elemento condicionante disso é este artigo. Porque você não precisa se manifestar falando a língua de Congo ou de qual da tua origem. Senão, és um nada. Você é considerado atrasado, você é considerado do mato, você é considerado homem não sei que quanto mais, simplesmente porque
expressa-se em língua nacional. Para se afirmar como tal como homem, tem de ter uma expressividade em língua portuguesa. A culpa toda recai para este artigo que estamos aqui a analisar da Constituição da República. Para dar ênfase ao conjunto das línguas que nós temos no nosso país, portanto, o Estado angolano precisará de ver esta questão com serenidade, com a ética, com, digamos, imparcialidade, com a natureza real, para que nós possamos despir-nos, todos nós, despir-nos dessa realidade preconceituosa. Porque o facto de alguém não falar a língua portuguesa e que fale uma língua nacional é sujeito de preconceitos. Começamos com preconceito linguístico, cultural e atinge inclusivamente os preconceitos sociais. Não temos sido aceitos várias vezes em algumas áreas administrativas, iniciando a falar apenas uma língua X ou Y. Porque ninguém que pode te dar um bom dia, nem boa tarde, porque estás a falar numa língua. É discriminação do ser. E então a nossa liberdade de expressão, a nossa independência linguística, onde que anda? Se pudesse existir, na realidade, nós não adquirimos nesse país simplesmente a independência política. Penso eu que a independência linguística, cultural e de todos os outros foram adquiridas. Desde o momento que os portugueses deixaram-nos o país para governarmos nós próprios, temos de ter essa liberdade, temos de ter essa independência. Mas por que é que nós ofuscamos e privamos essa liberdade a nós mesmos? O texto básico que fundamenta toda a realidade no nosso país, no quesito linguístico, é esse 19º artigo. Se permanecer dessa maneira, quer dizer que nós continuaremos a estar nessa caverna. As línguas nacionais nunca terão a sua liberdade de expressão e a sua expressividade livre. Para que sejamos concretos, é necessário que o Estado angolano reveja. É isso que são as políticas linguísticas. E cada um de nós vai refletir esta tarde, quando voltarmos às nossas casas, como é que estamos a nível de Angola com a realidade das nossas línguas. O que finalmente tem atravado o verdadeiro ou a verdadeira progressão das línguas nacionais. Cuidado com o que estou a afirmar agorinha mesmo. Os nossos meninos que sentem o sangue africano jair no seu interior, que estão na diáspora e sobretudo o Brasil, América, já estão a ser os donos dessas línguas nacionais, que no nosso país nós próprios não estamos a gostar, mas eles gostam dessas línguas. Já estão a começar a fazer softwares de ensino das línguas quimbundo, kikongo no Brasil, para mandar a nós em Angola, de modo que nós aprendamos o quimbundo, o kikongo com os brasileiros. Mas você que está em Angola, essa língua não presta por nada. É a língua do cão. Mas a que nós falamos foi trazida pelo cão. Portanto, temos de ser sérios. Queria deixar uma pergunta para a plateia. Já não quero que me coloquem essa pergunta no fim, se haver necessidade de me colocar essa pergunta. Os progressos e os regressos das políticas linguísticas no país agora estão convosco. Daquilo que eu acabo de afirmar, de analisar, olhando pelo conceito de políticas linguísticas e planificação linguística.
E você vai responder: progredimos ou regredimos ou regressamos? Marcamos passo para diante ou ainda estamos estagnados? Queremos ou não ter uma Angola polilinguístico? Em suma, temos dito que Angola é um país ou seja, multilingue ou plurilingue. O que é que faz realmente Angola ser plurilingue? Meus amigos, entendam bem, não é o inglês, não é o francês, não é o espanhol, nem qualquer outra língua que não é do povo originário de Angola. O nosso plurilinguismo é comparado à língua oficial que temos, o português, e às línguas dos nativos angolanos. É aí que começa o nosso plurilinguismo. Não vamos contar em Angola, o país é plurilingue porque fala-se o espanhol. Nós não temos aqui uma comunidade de origem espanhola. Se temos uma casa espanhola por razões da representação do país, como embaixada, etc., não constitui uma comunidade influenciadora para que essa língua competa com as demais línguas que têm comunidades assentes no seu território. Portanto, o nosso plurilinguismo tem a ver com as línguas nativas, as chamadas línguas nacionais, e a língua oficial que nós temos no país como língua portuguesa. Nesse contexto, para terminarmos a nossa conversa, portanto, o que nós precisamos para o nosso Estado são as políticas de equilíbrio, políticas mesoglóticas que possam considerar o país verdadeiramente plurilingue, em que o cidadão angolano deve sentir-se à vontade, em qualquer cantinho que esteja, livremente, assim como nas instâncias administrativas, nos setores dos serviços do Estado, ser atendido numa das línguas da sua preferência, do seu cantinho imaginado. Que o português sirva e que cumpra com o seu papel de língua oficial. Mas não é língua também de quarto de banho. Não é? Para o sabonete ter espuma, ou o sabão sair aquela espuma para lavar as roupas, tem de o chamar em língua portuguesa. Se designar o sabonete ou o sabão numa língua nacional, a espuma vai desaparecer. Não. O que quer dizer? O português é a língua oficial, na verdade é a língua da administração, língua de trabalho, etc. Nas nossas casas, entre nós, quando nos conhecemos ter as mesmas origens, não temos problema nenhum para falar e praticar uma língua da nossa proveniência. Portanto, as políticas linguísticas do país terão de passar pelo mecanismo mesoglótico e também de equilíbrio para evitar os preconceitos linguísticos, culturais e sociais do nosso país. Muito obrigado e tenho dito.